Bem-vindo a mais um episódio do podcast Simplificando o Digital, o podcast da Vizier. Para saber mais sobre a Vizier, você sabe, né? @VizierBR no Instagram ou no nosso site, vizier.com.br. Hoje nós vamos falar sobre segurança em desenvolvimento de software. Como garantir que o seu time de desenvolvedores está desenvolvendo software seguro? Como garantir que o seu sistema não vai ser invadido por hackers, não vai ter problemas de segurança no futuro? Meu nome é Elcio, eu sou sócio fundador da Vizi e sou também programador aqui. E eu estou aqui com o Wellington e com o Bruno, vou pedir para eles se apresentarem. Beleza, meu nome é Wellington, eu sou coordenador aqui na Vizi e programador também. Opa, e aí galera, saudações, meu nome é Bruno e sou desenvolvedor web, estamos aí para conversar, fazer esse bate-papo aí, ótimo. Beleza, então vamos lá pessoal, o que todo mundo esquece sobre segurança digital? Quais são os maiores mitos que as empresas ainda acreditam, hein? Eu acho que a maior é assim, né, a pessoa achar que nunca vai acontecer com ela, né, acho que talvez é a maior, assim, né, às vezes deixa segurança de lado como se fosse um bônus, né, fala, não, mas é uma empresa pequena, né, quem que vai se dar o trabalho de querer invadir um site assim, né, com poucos usuários e tal, e aí justamente eles que vão ser invadidos, né. Uhum. É verdade, e também segurança é uma questão, assim, complexa, mas tão essencial, né, que muitas vezes o usuário tem a impressão de que ele já está seguro com o que ele utiliza, né, então é como se tivesse ali um antivírus, por exemplo, já dá a sensação para muitos usuários de que ele está protegido. E que ali o que ele acessar, o que ele baixar, vai estar Uhum. protegido, Blindado, né, blindado. ele não tá blindado. Por que as pessoas só se preocupam com segurança depois de atacadas, hein? O prejuízo é grande, né? Depois que ele vê a dimensão, a proporção desse prejuízo, eu acredito. Tem até um ditado que diz, né, que o camarada fecha a porta depois que é roubada. Uhum. Então, e aí você vê a dimensão e a proporção depois que você passa por uma situação parecida, que aí você vai correr atrás, né, de estudar mais sobre o assunto, de ver o que é que você pode fazer para mitigar ou Sim. dificultar, né? E tem as escalas também, né? Então, assim, uma coisa, por exemplo, é um pequeno vazamento de informação ou, enfim, uma vulnerabilidade ali potencial. Outra coisa, por exemplo, são aqueles ataques ransomware, né? Então, só para o pessoal ficar ciente aí, quando há um sequestro de dados, né? Então, às vezes sai aí na mídia algum caso, principalmente de empresas, né? Acontece com computadores pessoais também, mas quando acontecem em servidores, é algo crítico. Então, essencialmente é um sequestro dos dados, ou seja, imagina a sua aplicação lá, rodando, tudo certo, e num belo dia não funciona, né? O site está fora do ar, e aí quando você conversa ali com uma pessoa mais técnica, ela fala que, olha, eu não tenho as informações, eu não consigo acessar mais as informações que estavam lá. E às vezes você é chantageado, né, para pagar o resgate, né, dessas informações. Uhum. E aquele resgate, digamos, se você não pagar, você simplesmente está fora do mercado, porque os seus dados eram a sua essência, né? Sem eles, você não consegue reconstruir a sua empresa, né? Você não consegue, ok, ignora, não vamos pagar e vamos começar de novo. Simplesmente não existe a possibilidade. Aconteceu Então, esses dias com um hospital, cara. Imagina isso. pois é. Aí, Então, Dados de paciente, tudo. pois é. Então aí imagina, a empresa ela não consegue se restabelecer. Então ela fica numa encruzilhada, né? Ou ela paga esse criminoso, digamos assim, para liberar ali o acesso potencialmente, né? Porque não sabe, não Uhum. existe nenhuma garantia que ele realmente vai fazer isso. Sim, o Ou criminoso não te manda um contrato com o CPF dele, né? exatamente, Vai exatamente. pagar numa conta de Bitcoin anônima de alguém. Exatamente. Então, Uhum. assim, você nem vai conseguir rastrear o seu dinheiro depois e tal. E nada garante que ele realmente vai te devolver. Mas às vezes a empresa fica numa situação tão complicada que ou ela paga, correndo o risco de não receber, mas se ela receber, tudo bem, porque aí ela se preocupa agora com segurança, ou ela não faz nada e está fora do mercado, né? Então, realmente, às vezes a empresa meio que espera isso acontecer para realmente tomar uma atitude, mas às vezes esperar pode ser, digamos, a tirada demais.
Pode ser tarde demais e ela pode simplesmente sair do mercado. Ela não consegue se restabelecer mais. Isso é um ponto importante, Wellington, porque assim, tem coisas que são reversíveis, né? Sim, Quando alguma conta nossa é invadida, por exemplo, a gente pode ali rapidamente alterar a senha, tá resolvido. Embora esses dados vão para chamada Dark Web, né, a Deep Web aí, um mundo escuro da internet, onde tudo fica disponível ali para quem quiser acessar. Mas você alterando sua senha ali, beleza. Você conseguiu contornar esse prejuízo, mas nesses casos aí que o Wellington pontuou, a gente pode ter um caso irreversível, né? Um sim, ataque assim que vai trazer prejuízos assim que não tem como mais você. sim. E Você vai tentar fazer alguma coisa mascarar de alguma forma, mas o prejuízo sim. está feito. E é uma série de falhas, né? Porque, primeiro, alguém realmente conseguiu acessar ali, e aí você poderia pensar, né? Tudo bem, roubaram os dados, é só puxar do backup. E aí descobre que às vezes não tem backup, né? Ou o backup é muito antigo, né? Ele rodou há um ano Ah, atrás. Aí você percebe que não é exatamente uma falha, mas um conjunto de falhas que, né, culminaram naquele problema final lá que você perdeu todos os seus dados, né? É bem Acho que complicado. é uma tendência natural do ser humano, né? A gente passa a nossa vida despreocupado, é normal, né? Não sei vocês, eu moro em São Paulo, mas essa é a realidade de qualquer grande cidade brasileira. Eu já fui assaltado algumas vezes. E quando você é assaltado, você redobra seus cuidados. Mas aí o tempo vai passando, você vai relaxando, você vai, né? Porque, afinal de contas, tem que viver sua vida também, não dá para viver com medo o tempo todo e tal, né? Então, exato, verdade. é uma tendência natural, né? Então, se as empresas não tiverem alguém preocupado com segurança, que tem isso como sua atribuição, sua obrigação fazer isso, sabe? Se for um negócio, não, o pessoal do TI está cuidando, mas não é uma responsabilidade primária daquela pessoa cuidar, as pessoas vão relaxar, né? É natural. Então tem que ter alguém lá lembrando, puxando, né? Do mesmo jeito que nos bancos você vai ter uma área de segurança, não só digital, de segurança física, né? Tem alguém olhando lá e Perfeito. revisando se a segurança do banco está funcionando e tal. Quem tem um negócio hoje tem que ter o mesmo tipo de preocupação, né? Sim, sim. Que eu acho que às Ainda mais. vezes até menospreze, né? Por ser digital, talvez até menospreze um pouco, né? Porque o físico é tão tangível, né? É muito mais fácil você imaginar alguém entrando, invadindo a porta, né? Quebrando a porta, do que alguém invadindo um servidor e tal. Às vezes para a pessoa ali mais leiga, né? Para ela é meio remota a possibilidade de alguém fazer isso, né? No Ô, mundo Elton, e digital. é interessante essa comparação, porque se a gente trazer para o mundo real, o que é que um ladrão ele vai procurar quando ele quer assaltar uma casa, uma residência, um comércio? Ele vai buscar uma fragilidade ali naquele comércio para conseguir, de alguma forma, entrar e acessar tudo que tem lá dentro. E no mundo digital é a mesma coisa, né? O hacker ali, o invasor, ele vai buscar alguma fragilidade, né, no seu site, em algum programa, para ele se aproveitar daquela oportunidade para poder instalar alguma coisa, alguma injeção de SQL, alguma coisa que possa trazer prejuízo tanto para o usuário quanto também para ter o benefício próprio, né? Que os hackers eles Uhum. vão buscar algum benefício próprio. Então, se ele puder obter alguns dados seus e que ele possa fazer uso para usufruir, né? Para obter alguma vantagem, Sim. assim será E a feito. gente tem que lembrar, pessoal, que o nosso dinheiro já virou digital há bastante tempo já, né? O É, dinheiro de papel ainda é um negócio assim, ainda existe, ainda tá, e vai existir por um bom tempo, mas ele é a exceção já, ele já não é mais a regra, né? Eu não me lembro quando foi a última vez que eu transacionei com nota, que eu saí, não, vou levar um dinheiro no bolso aqui. Tal. Então, para boa parte das empresas hoje, o sujeito vai lá e bota tranca, bota alarme, bota câmera, para que ninguém entre e roube o patrimônio da empresa, os bens que estão ali dentro, né? Empresa de maior porte, o cara bota um segurança para cuidar disso e tudo mais. Mas os principais ativos das empresas hoje são digitais, sabe? Então, o mesmo verdade. cuidado que a gente devia ter no digital também. Né? Uhum. Cara, para mim é assim, questão de utilizar o dinheiro, por exemplo.
em espécie, realmente, só em 2 momentos, acho que durante o mês ali, que eu utilizo realmente nota em espécie, mas geralmente a gente está usando tudo digital. Então, imagine aí que a segurança digital está se tornando cada vez mais essencial e mais importante. E às vezes a gente pensa assim, né? Mas ninguém vai se dar o trabalho de invadir a minha aplicação aqui e tal. Aí Mas aí nessa, a pessoa esquece que às vezes ela tem ali uma equipe de TI, por exemplo, mas que ela está focada em outras coisas, né? Em manter a estrutura ativa, online e tal. E as pessoas que querem invadir, elas podem ficar o dia inteiro tentando fazer isso, né? é o Elas trabalho podem, delas. ela pode ficar lá o dia inteiro procurando vulnerabilidade, porque ao contrário do que aparece em filme, série, né, em que a pessoa digita 3 comandos ali no computador e está invadido, elas gastam tempo, né, normalmente, né, a menos que seja muito frágil a estrutura, né, mas ela leva tempo, ela precisa investigar ali como são feitas as requisições, para tentar buscar ali uma vulnerabilidade, mas ela tem todo dia, o dia inteiro, se ela Sem, quiser, né? sem contar, Wellington, os robôs, os É, softwares que eles mesmos desenvolvem, né? Não são pessoas leigas. exatamente. Tem que entender também que tem hackers que são extremamente experientes e com grande conhecimento, né? Então, eles Sim. desenvolvem softwares, né, para quebrar, para tentar quebrar hashes de senhas, e que eles estão Acho que trabalhando ali o tempo esse é todo. um ponto, Bruno, que distingue a segurança digital da segurança física, sabe? Porque na segurança física, o banco tinha que ter uma estrutura de segurança que a pequena empresa não tem. Porque o ladrão de banco é um cara especializado, né? Não sei se vocês viram aí recentemente uma quadrilha que tinha uma estrutura parecendo de exército. Os caras pararam uma cidade inteira Veja aí. para roubar um banco e tal. Mas quando a gente vai para o mundo digital, o hacker super especializado, aquele cara que tem capacidade de fazer coisas realmente que exigem uma habilidade ali, ele pode fazer isso em massa. Ele pode automatizar isso. Então, a pequena empresa tem que ter preocupação com segurança, tem que ter porque, mas ninguém vai querer invadir meu negócio. Mas esse cara que está invadindo o seu negócio, que está tirando a sua aplicação do ar, que está roubando os seus dados, ele está fazendo isso hoje com 50 empresas ao mesmo tempo. Então, você é um no bolo, é relevante para ele, sabe? Então, a pequena empresa passa a ser alvo de alguém muito especializado, que no mundo físico não era, né? Esse ladrão especializado de banco não vai Exato, é assaltar o verdade. mercadinho da esquina, sabe? Então, os cuidados têm que ser maiores, né? E o Elson, é importante também lembrar que nós já tivemos aí durante a história, né, vários vazamentos de dados. Então, em janeiro, por exemplo, de 2022, a gente teve aí um caso em que um funcionário interno do Twitter, né, teve sua conta vazada e cerca de 5,4 milhões de contas aí foram expostas, né? Então, assim, isso é um caso, até órgãos do governo federal já foram invadidos. Provavelmente os seus dados, de quem está assistindo a gente agora, provavelmente deve estar em algum lugar da internet já exposto. Então, assim, por mais que você se ache ali, talvez insignificante no seu negócio, no seu contexto, você não tem muita coisa, mas seus dados estão lá, existem bancos de dados, né, gigabytes, terabytes aí de dados, né, de contas que foram invadidas, que foram expostas, e que com certeza vale alguma coisa para o hacker. Ele vai automatizar isso, como o Elcio pontuou aí, né, e se ele conseguir achar alguma coisa, ele vai se aproveitar disso. Porque para ele, digamos, como ele faz os ataques em massa também, a menos que seja um site muito específico, né? Ele quer realmente obter uma informação ali, porque ele sabe que tem valor e tal, mas ele pode tentar em massa, ele invade, sei lá, 10%, por exemplo, um chute qualquer, ele manda lá aquele e-mail ou alguma coisa falando do sequestro, por exemplo, né? Olha, você tem que me pagar aqui essa quantia, quem pagar, ele está ganhando. Porque, assim, às vezes o custo dele foi baixo, se for em termos, assim, de custo físico mesmo, né? A energia elétrica e tal. Obviamente, ele tem um conhecimento ali que é mais difícil de mensurar, mas o custo dele, a máquina, a energia elétrica, a internet e tal, é baixo, né? O que ele conseguir ganhar, ele está tendo lucro. E não é garantias, né? Você não vai ter garantias necessariamente que Então, uma vez que você paga esse valor, você vai estar salvo. sim. Vamos falar
do nosso negócio aqui, desenvolvimento de software, né? Puxa, alguém contratou desenvolvimento de software e está lá preocupado. Quais são os problemas mais comuns, as falhas de segurança mais comuns em aplicações web, né? Que a gente mais faz aqui? Aí, pessoal, que quiser dar uma olhada na OWASP, OWASP, eles regularmente eles lançam uma lista de vulnerabilidades também em aplicações web. Top A 10. última top 10. E acho que a última foi 2021, se não me engano. Acho que eles estão preparando desse ano, se não me engano, que eu vi. Eles estão preparando de 2025 ainda, eles estão coletando os dados lá, mas deve sair até o meio do ano. Mas lá a lista, as principais, né? No último relatório foi ganho de acesso indevido, né? Mas essencialmente você conseguir acessar um recurso que não deveria, né? E porque você conseguiu manipular alguma requisição, alguma coisa, e ganhou acesso a um recurso de outra conta, de um administrador, né? Então foi ali foi o top one, né? Foi a primeira É, lá. isso é o que eu ia dizer aí. É a primeira vulnerabilidade mais encontrada aí, né, nos sites, né? Quebra de acesso do. Eu tenho um palpite de porquê, cara. Eu acho que isso tem a ver com a popularização das APIs, sabe? Então, é claro, você tinha problemas de ganho de acesso antes das APIs, né? As aplicações convencionais que não eram baseadas em APIs, baseadas em serviços. Mas quando a gente vai para um mundo em que todo mundo está desenvolvendo API, todo mundo está desenvolvendo serviços, isso acaba gerando mais vulnerabilidades desse tipo, né? Então, isso aumentou, e se você comparar os rankings da OASP, o anterior com esse, né, as vulnerabilidades de injection, né, SQL injection, script injection, CSRF, né, elas Isso. desceram no ranking, que são vulnerabilidades de aplicações mais tradicionais, né? Então, quer dizer, não é pior com API, né? Mudou o tipo de vulnerabilidade. Não estou falando mal de API aqui, você que está ouvindo a gente aí, não vai chamar o desenvolvedor, vamos parar de fazer API porque é vulnerável. Só mudou o tipo de vulnerabilidade. Né? Mas e aí? Como essas coisas podem ser evitadas, hein? Aí é trabalhar de forma. Na verdade, eu acho que um bom ponto aí a se tratar é a cultura do fornecedor, né? De agora ter como alta relevância a segurança digital, né? Muitas vezes ali a empresa pode confiar nas ferramentas que são desenvolvidas, que logicamente as ferramentas mais utilizadas elas têm os seus protocolos, têm os seus recursos que tentam mitigar, né, qualquer vulnerabilidade de segurança. Mas ainda assim, precisa-se de uma cultura estabelecida para que a equipe se preocupe e coloque como um ponto essencial, e não no final da sua lista ali de prioridades. Não, vamos desenvolver aqui e no final a gente dá uma olhada para ver como é que está a questão de segurança. Porque, como a gente pontuou aqui, existem os top 10 aí do OASP, né? São 10, mas que existe uma lista enorme aí de vulnerabilidades, né? Que se elas existem, é porque já atingiram algum software, algum site aí. Então, eu acho que um primeiro ponto é começar a ter em mente, Elcio, a importância desse investimento na segurança digital, né? De você tirar um tempo de qualidade ali para pensar. Uma vez que uma equipe se reúne, talvez ali já para tratar de assuntos de segurança digital, já vai levantar questionamentos, e os questionamentos já vão dar origem ali a ações e medidas, né, que podem prevenir, né? A gente nunca vai estar, a verdade é que a gente nunca vai estar 100% seguro, né? Uma vez que a gente está exposto aí na internet, na web, está exposto para um mundo, mas a gente pode reduzir drasticamente essas vulnerabilidades. E a gente tem que lembrar também que o mundo da tecnologia é muito dinâmico, né? Então pode ser que você tenha ali uma infraestrutura, uma aplicação que é segura, né? Você pode confiar que realmente está funcionando, está tudo certo. Mas aí, daqui 6 meses, ela pode não estar mais, né? Pode ser que tenham descoberto uma vulnerabilidade ali no último
último mês, por exemplo, e você precisa corrigir isso, simplesmente, porque agora é uma vulnerabilidade conhecida, então provavelmente tem pessoas tentando usar essa vulnerabilidade a favor, e você precisa correr atrás disso. Então, nunca abandonar a aplicação, né? Ela está funcionando, está rodando, é segura, e deixa ela para lá, esquece e só espera acontecer um caso aí, né? Como o primeiro tópico aí, né? Espera invadir para descobrir que tinha uma vulnerabilidade, né? Então, tentar ser Isso. proativo nesse sentido, né? Então, você ir acompanhando regularmente. É bom ali você ter uma lista de ferramentas que você usa na sua infraestrutura, na sua aplicação, para ir acompanhando, né? De vez em quando saem os relatórios aí de aplicações, de bibliotecas, enfim, que possuem algum tipo de vulnerabilidade, né? Pode ser grave, pode ser média, enfim, mas é bom dar uma olhada, ver se aquilo tem impacto no que você está fazendo, verifica se a versão que você está rodando é igual àquela que tem a vulnerabilidade, né? E, enfim, é um processo contínuo, né? Nunca finalizei, acabou, nunca mais eu vou olhar isso. Não, aquilo lá vai mudando, mesmo que a aplicação não mude, né? Então, pode ser que ela fique exatamente igual, mas que daqui, eu comentei, né, daqui 6 meses ela tem uma vulnerabilidade, porque agora existe uma técnica diferente, um jeito de fazer, sei lá, uma requisição ali, ou essa versão, quando você instalou, ela estava muito nova, então quase ninguém estava usando, e aí agora que ela ficou amplamente usada, o pessoal realmente descobriu que havia problemas. Então é ir acompanhando, tem os relatórios, né, para quem está ouvindo aí, quiser pesquisa por CVEs, né, que são as vulnerabilidades e exposições comuns aí. Então, saem os relatórios regulares aí de aplicações, bibliotecas que possuem algum tipo de vulnerabilidade ou algum problema ali que pode gerar problemas maiores, né? Então, por Acho que exemplo, tem um ponto aí importante, Wellington. Eu queria destacar um ponto do que você falou e um ponto do que o Bruno falou que me chamaram a atenção. Eu não. Eu acho que um ponto que é bastante importante deriva disso. Você tem que ter alguém na empresa, ou um fornecedor, um terceiro, alguém trabalhando para o negócio, que seja capaz de ler, entender um CVE e agir adequadamente. Né? Porque sim, são documentos técnicos. Então, você está falando, pesquisa lá um CVE e tal. Eu estou imaginando alguém que é um executivo de negócio, que contrata desenvolvedores e tal, lendo um CVE, sabe? É um documento super técnico. Então, um ponto que eu acho que você falou e que precisa ficar claro para todo mundo é que o software ele não é um arquivo estanque. O software exige manutenção. Se você tem software na sua infraestrutura, isso vai exigir manutenção. Mas o software não muda, ele é o mesmo desde sempre e tal. Sim, mas o ecossistema ao redor dele muda. O mundo muda e o software exige manutenção, nem que seja a manutenção de segurança, sabe? Então, quando você contrata desenvolvimento de software, quando você compra um novo software para a sua infraestrutura, isso tem que estar no seu planejamento, tem que estar provisionado lá, sabe? Isso vai me gerar um custo, vai me gerar um esforço de manutenção. Mas esse software é um software satélite dentro da minha arquitetura, é um negócio que, poxa, não tem tanta importância assim, mas ele está dentro do seu ecossistema, ele está falando com o seu software que você não pode perder, que você, sabe? Então, qualquer coisa que você ponha dentro da sua infraestrutura, você está aumentando a superfície de ataque do hacker. Precisa de manutenção, é um negócio que eu ainda vejo muita gente até experiente em negócios, contratando desenvolvimento de software sem essa consciência de que você está tendo um filho. Sabe? Aquele negócio ali, você não vai pôr ele ali, ele vai ficar funcionando sozinho. Alguém tem que. O caso de CVE mesmo, cara, tem vulnerabilidade que precisa ser corrigida imediatamente, sabe? Às vezes descobrem uma falha num software, um negócio que dá acesso completo a um agressor ao computador onde está rodando o sistema, sabe? Coisas. Então, assim, você tem que ter alguém que esteja monitorando isso e que diga, cara, isso aqui tem que atualizar hoje, não importa, para a operação, vamos fazer, sabe? Alguém que saiba o que está fazendo ali. E aí um ponto importante, pegando esse gancho aí, esse parênteses, é o importante do usuário manter sempre os seus apps, tudo atualizado.
sempre que tiver alguma atualização, porque engloba exatamente isso aí que você está falando, né? Surgiu uma vulnerabilidade grave, ou, ou médio ali, e ali o usuário vai estar exposto durante um tempo, mas a equipe, a empresa responsável, ela vai desenvolver ali uma atualização, lançar uma versão em tempo hábil, né? Então, por isso a importância aí de sempre estar tudo atualizado. Uhum. Esse ponto é importante, Bruno, porque muitas vulnerabilidades de software não são vulnerabilidades do software real, sabe? Muita gente tem a conta invadida, perde o software, perde. Por quê? Porque o seu computador foi invadido, sabe? Então, essa é uma responsabilidade que quem trabalha com o computador não é quem é da área, não é quem é de tecnologia. Qualquer pessoa que trabalhe com o computador. Se você é advogado, se você trabalha no marketing, se você é médico, você trabalha com um computador, alguma responsabilidade você tem, do mesmo jeito que se você é um motorista, você tem que aprender como dirigir de maneira segura, você é responsável pela manutenção do seu carro. Então, a gente está nesse mundo, as pessoas têm que aprender o básico. Eu sei que é chato, mas infelizmente precisa, né? Um outro ponto que eu queria destacar na fala do Bruno sobre as vulnerabilidades e como evitar. Então, se você olhar as vulnerabilidades lá do top 10 do OWASP, a maior parte delas são vulnerabilidades do algoritmo. Por exemplo, o controle de acesso indevido, sabe? Alguém conseguiu, usando um truque hacker ali, trocando algumas chaves de acesso, acessar dados que ele não deveria acessar. Isso é uma falha de algoritmo, sabe? O software não se comporta da maneira como ele deveria se comportar. E por que é importante destacar isso? Porque existem ferramentas para análise de código, né? Tem ferramentas automatizadas que vão ler o seu código e vão detectar ali falhas de segurança, como uma chave exposta ou coisa assim. Mas essas ferramentas não vão detectar falhas de algoritmo. Precisa de um ser humano para isso, sabe? Então, acho que isso é importante porque, na minha opinião, se você tem desenvolvimento de software, você contrata desenvolvimento de software, a coisa mais importante que você pode fazer para garantir que o software seja seguro é se assegurar de que os desenvolvedores que estão desenvolvendo o seu software têm algum treinamento na área, sabe? Que eles estudaram ali, né? Estudaram pelo menos as recomendações do OWASP, né, que o Wellington citou. Que eles sabem o básico, pelo menos, sobre o assunto. Porque se o desenvolvedor escreve um software que se comporta de maneira insegura, não tem firewall que vai defender, não tem ferramenta automática que vai detectar. Você vai precisar de outro ser humano para descobrir e resolver o problema. Consciência. E a gente não pode esquecer que, assim, as vulnerabilidades ali que nós estamos comentando, normalmente é assim, é uma vulnerabilidade do seu sistema e tem um agressor externo tentando acessar uma informação indevida ou ganhar acesso. Mas a gente não pode esquecer do fator humano, né? Então, retomo ali o que o Elcio comentou, né? A segurança dos usuários também, né? Então, eles terem boas práticas ali de, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muito acesso a um sistema, tenho acesso administrador lá. E aí eu vou almoçar e eu deixo o computador ligado aqui, desbloqueado. Se alguém quiser entrar aqui e fazer qualquer coisa lá em meu nome, ela consegue, porque o computador está desbloqueado, não tem nenhum tipo de checagem. Não tem como o sistema, né, o algoritmo, ou enfim, qualquer estrutura externa, conseguir impedir isso, né? Porque Uhum. para ele é o usuário, é ele. Ele está nessa máquina, eu autentiquei ele, ele passou pelo segundo fator, por exemplo, é ele. Não tenho Não, dúvidas, não né? tem fechadura que vá proteger a sua casa se você não trancar a porta, né? Exatamente. Deixa É, a porta aberta lá, qualquer pessoa vai entrar mesmo. E aí não adianta, né? Você pode ter a melhor estrutura, super seguro, e simplesmente o fator usuário, né? O fator humano ali, ele simplesmente quebra qualquer tipo de segurança, né? Isso a gente vê bastante em bancos, né? Principalmente pela questão financeira, obviamente, né? Porque são sistemas extremamente robustos, né? São difíceis de serem invadidos. Mas as pessoas normalmente perdem dinheiro ou sofrem golpes com coisas muito simples, né? Não são pessoas invadindo o sistema do banco e entrando na sua conta. São pessoas que te ligam e falam, olha, alguém entrou na sua conta aqui ou teve uma movimentação estranha, me passa a senha. A pessoa vai lá e passa a senha. Ah, agora vai receber um código aí no seu celular, me fala ele.
Aí a pessoa fala o código, pronto, o invasor agora conseguiu acesso. Então, assim, você tinha uma mega estrutura super avançada de detecção de fraude e tal, e aí o usuário entregou a senha, né? Então, assim, não tem o que fazer, né? Então, realmente tem que Como é que instruir vai quem culpar usa, o né? banco, né, por isso? Não tem o que fazer, né? E você tinha um sistema todo seguro e tal, mas não tem como evitar, né? O fator humano, ele acho que se não me engano, Bruno, eu não sei se você vai lembrar, acho que esse caso que você comentou do Twitter, se não me engano, foi assim, né? Foi, acho que engenharia social, se não me engano. Tipo, os caras conseguiram o acesso de um administrador lá com isso. Mandaram e-mail, ligaram para ele, falaram que precisava de uma informação e o cara foi cedendo a informação até que eles conseguiram acesso. Então, você imagina, né, que o nível de estrutura, o nível de segurança provavelmente era alto, mas que tinham uma vulnerabilidade, que é o humano. Ele sempre existe, né? Se você tem usuários humanos, que deve ser a 100% dos casos, praticamente, você tem uma vulnerabilidade, né? Sempre. Eu já ouvi uma frase, Wellington, que o maior antivírus que você pode utilizar é você mesmo, né? Você é o maior antivírus que você Sim, utiliza. Por exemplo, além desse ponto aí que você tocou, de deixar ali acessível um computador ligado, né? Não tem, a sessão não expira com facilidade, né, tem um prazo maior ali para expirar, e ali fica sua sessão de algum serviço, de alguma conta importante que você está acessando, fica vulnerável. E além disso, ainda tem a questão do Wi-Fi público, né? Acredito que muitas pessoas levam seu laptop, seu notebook para trabalhar em algum lugar, né? E ali vai utilizar o Wi-Fi público. É preciso também ter esse certo cuidado, né? Se você vai utilizar alguma VPN, ter esse conhecimento de que ali você pode estar vulnerável também. Pode sim, ter gente ali já de prontidão, pronto para pegar alguma coisa sua, né? Dispositivos conectados no seu computador, ou baixar programas, né? Então, como a gente tava falando aí, você tem uma mega estrutura de segurança, mas o básico ali, né? Você negligenciou e você acabou se tornando vulnerável a isso. sim. E aí, para evitar aquele problema lá de esperar acontecer, né? Então, pensar em alguns cenários, né? Aí você como usuário, né? Pensar em cenários do tipo, e se alguém roubar meu celular? Ou se ele der uma pane, por exemplo, eu não Perfeito. consegui nem ligar ele. O que eu consigo fazer? No caso de um roubo, né, mais sério, mas em caso de pane, né? Será que eu consigo acessar o que eu preciso? No caso de roubo, essa pessoa ela consegue acessar informações aqui que podem me causar algum tipo de prejuízo financeiro, ou, enfim, de honra, né? Então, a pessoa avaliar esses aspectos, né? E se você é responsável por uma aplicação, né? Você é um executivo e tal, pensar assim, se eu perder essa aplicação, o que eu consigo fazer, né? O que eu consigo, qual que é o impacto que eu tenho financeiro, enfim, estratégico, em perder essa aplicação, né? Se de repente isso aqui acabar, o que eu posso fazer para evitar, o que eu posso fazer para mitigar isso, né? E aí sim você vai começar a entender onde você deve focar os seus esforços, né? Porque às vezes realmente é uma aplicação pequena que se você pensar, não, se num belo dia ela sumir, ok, eu reconstruo, não tem nada lá demais, ok, ela deve ser segura, mas assim, eu não preciso focar tanto nela. Agora, eu tenho outra, como comentei lá no começo, né? Se eu perder os dados, minha empresa está riscada do mapa. Então, foca nela, né? Ela Pensa assim, precisa. a chave para acessar os dados de uma operação de milhões está É, no celular que você leva no bolso quando você vai almoçar, podendo ser assaltado. Sabe? O tipo exatamente. de Nossa, preocupação que você precisa parar e pensar e ter, né? Poxa, o Exatamente. que acontece, né? Exatamente. E aí sempre avaliar assim, né? Porque se existe essa possibilidade, né? Pensar em como mitigar, né? Esse caso, por exemplo, tudo bem, você é uma pessoa, um administrador, habilitou lá o segundo fator, é um segundo fator confiável e tal, mas aí, por exemplo, a senha do celular que libera o segundo fator é fraca. Qualquer pessoa vai lá, quebra, ele não tem nem bloqueio, por exemplo, alguma coisa do tipo, Uhum. e aí pronto, você tem, né, tá seguindo ali a cartilha de segurança, digamos assim, né? Ok, a aplicação lá está segura porque tem um segundo fator, mas o segundo fator é fraco, né? Por exemplo, ele é fácil de ser acessado, ou de novo, né?
sei lá, ele manda um e-mail, um código para o e-mail. E aí seu computador está sempre desbloqueado. Lá você vai almoçar, o computador está lá aberto, qualquer pessoa entra lá, acessa o seu e-mail, pega o código e avança. Assim, sempre avaliar esses pontos antes de acontecer, né, de preferência. Uhum. E a gente não pode esquecer que programadores também são usuários. Tá? Então, a mesma coisa. O programador, muitas vezes na empresa, ele não está ali num alto escalão. Ele é, né, funcionário de chão de fábrica. Né? Tá lá, não, pô, tô aqui escrevendo software e tal. Mas no computador dele está o código que faz rodar o sistema da empresa. Então, esse código nesse computador é tão valioso quanto essa chave de acesso no celular do executivo que eu citei e tal. Então, é importante que os programadores sejam treinados e capacitados para escrever software seguro, para escrever software sem vulnerabilidade, e também para manter os seus dados e os seus dispositivos seguros. Sabe? É um negócio que, por exemplo, cara, eu tenho alguma dificuldade de aceitar o programador cujo HD não é criptografado. Pô, meu HD é criptografado. Por quê? Se alguém roubar o meu computador, cara, tem código no meu computador que é o código que roda os sistemas dos meus clientes. Milhões de pessoas usam esses softwares. Eu não quero que outra pessoa tenha acesso ao código, sabe? Então, se alguém roubar o meu computador, eu posso dormir tranquilo. Provavelmente, se alguém roubar o seu computador na rua, em São Paulo, por exemplo, eles vão formatar, vão botar um Windows zerado e revender para alguém. Mas você não vai dormir tranquilo sabendo que lá tem o dado, sabe? Que alguém podia só pegar seu HD, colocar em outro computador e acessar os dados da sua empresa e tudo mais. Né? Eu também não dormiria tranquilo sabendo que se alguém roubar o meu computador, vai ter acesso aos dados dos meus clientes, acesso ao código que eu estou escrevendo, sabe? Então, esse tipo de cuidado que a gente está falando que todo usuário tem que ter, lembre-se que o programador, apesar de ser um cara técnico, né? Você que está aí gerenciando projeto de software, você que está contratando o projeto de software, lembre-se que o programador, apesar de ser um cara técnico, ele é um ser humano. Tá? Então, se você está contratando um fornecedor, confirma com o seu fornecedor. Seus programadores são treinados, eles sabem segurança digital, eles sabem escrever software seguro, sabe? Eles estudam o OWASP, eles sabem manter os próprios dispositivos seguros. Isso é importantíssimo. Assim, né? E sempre ter o nível ali, porque assim, também um cuidado que tem que ter é o nível de acesso dos desenvolvedores também, né? Então, sempre ali ser algo bem granular, né? Ele ter acesso somente ao que realmente é estritamente necessário, ao que ele precisa, né? Então, a gente às vezes escuta história por aí, né? Somente aí na internet, né? Às vezes um júnior, né? O cara acabou de entrar na empresa, ele consegue derrubar a produção, por exemplo, né? Ele manda um código quebrado, por exemplo. Isso é um sinal muito claro de que o seu processo de atribuição de perfis ou mesmo autorizações, ele está errado, né? Se uma pessoa que acaba de entrar na sua empresa consegue derrubar um ambiente, tem algo muito errado ali, né? Mas isso, obviamente, é um caso muito extremo, né? Mas é importante quem é responsável aí por, principalmente RH, o pessoal técnico ligado a onboarding aí de pessoal técnico, ter a noção de que as autorizações que ele tem precisam ser adequadas ao que ele vai fazer, né? Nunca, simplesmente, olha, essa pessoa acabou de entrar, ela tem acesso completo ao servidor, todos os servidores, ela entra e sai, tudo. Ela acabou de entrar, ela está em período de experiência, por exemplo, né? Então, é bem complicado no caso do CLT. Está em processo de experiência, mas ela já tem acesso completo. Ela tem aqui, ela faz o que ela quiser, literalmente. Se ela quiser derrubar a aplicação inteira, se ela quiser pegar todos os dados dos clientes, ela faz. Então, tem um processo errado aí, né? Ele tem que ser granular, tem que ser progressivo, né? Bem gradual mesmo. Eu acho que nesse contexto aí, Wellington, que surgiu talvez o LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, hoje em dia, já praticamente a forma de trabalho se moldou a isso, né, para que nem todas as pessoas ou colaboradores de uma empresa tenham acesso a dados sensíveis. Né? Ele vai trabalhar sempre com dados fictícios. Nós, como programadores, vamos ter acesso ali a ambientes de homologação, de validação, mas com dados criados. E nunca com dados reais de clientes. O banco de dados de produção, né, tudo relativo a dados de usuário de clientes reais vão estar à parte
né, onde os programadores não vão ter acesso. Mas alguém tem que ter acesso, né, Bruno? Alguém vai ter. Não o time de colaboradores em A geral, né? questão é não todo mundo, né? Não Não. todo mundo. Aham. Até porque não pode ser tão amplo assim, porque se acontecer um problema, você precisa ter uma noção de quem fez isso, né? Se você tem ali na sua empresa, todo mundo tem acesso completo, se vazar uma informação, saiu, principalmente quando a gente fala de empresas maiores, né? Vazou uma informação crítica lá. Mas tem centenas de pessoas com acesso. Já Aí ficou complicado. Como que você investiga aí? Você precisa fazer algum tipo de auditoria. Eu acho que entra outra etapa aí, né? Você conseguir ter esse controle de acessos, né? Principalmente as informações bem sigilosas ali. Precisa ter controle, né? Precisa, se possível, auditar quem acessou aquela informação, quando acessou. uma pessoa responsável, no caso. A gente vai ter uma pessoa, né, que vai ser, por exemplo, vai poder retratar isso, né? Houve É, alguma vulnerabilidade, alguma coisa, não vai ser a equipe saber quem foi que mexeu em qual dia, em que momento, qual foi o contexto, né? é, Mas você vai poder se reportar uma pessoa que é responsável e essa pessoa vai poder dar um parecer ou acessar, vai poder investigar, mas mas pensa, é difícil, sabe? Porque assim, se a gente estiver falando de uma aplicação pequena, ok, Sim. Os você cenários fala, são uma muito pessoa. variados para que a É, regra, uma pessoa é, só, seja aplicada. é, O mas importante é que tenha a regra, né? tem que ter Não regra, seja todo mundo. tem que ter um jeito de conferir se verdade. realmente as pessoas corretas estão acessando as informações corretas, né? E não tem nenhum tipo de vazamento, uma pessoa está ganhando acesso em cima de uma informação, mas a quantidade, quem dera, né? Se fosse pudesse ser tão simples, mas imagina um banco, né, com milhões de clientes, não pode ter uma pessoa com acesso aos dados, né? Simplesmente Não, nesse não caso com certeza funcionaria, vai entendeu? ter. Aham. Imagina É, se esse cara morre. exatamente, acabou. Aí acabou o banco, por exemplo. Aham. Aí, É. Fala sobre criptografia, pessoal. Qual que é a importância da criptografia? Por quê? Onde tem que usar? acho que a primeira aí comentou, né? No caso de máquinas pessoais aí, né? É bom ter, somente se você tem acesso a serviços aí, né? E principalmente quando você tem dados, em caso de servidores, né, em aplicações, em dados sigilosos, né? Em que, obviamente, a gente não espera que haja um vazamento de informação, mas se houver, você tem que avaliar o impacto disso, né? Então, se você tem informações sigilosas, principalmente olhando para LGPD, no nosso caso do Brasil, avaliar o impacto disso, né? Então, você tem dados médicos, por exemplo, dados bancários, isso precisa ficar criptografado. E, de preferência, uma boa criptografia, né? Porque também não adianta você criptografar e a chave ficar do Perfeito. lado, né? E a pessoa consegue quebrar lá com facilidade. Então, uma criptografia decente, né, que realmente seja segura, mas informações que sejam sigilosas, né? Mesmo, então, nesse caso que o Bruno comentou, né, que seja uma pessoa mesmo que tenha acesso. Mas aí você poderia pensar que, às vezes, essa pessoa, mesmo ela conseguindo ver a informação, ela não consegue interpretar ela. Então, ela olha lá, por exemplo, tem um dado médico super sigiloso que são, sei lá, as suas doenças, por exemplo. É um dado sigiloso, muito pessoal. Ele pode olhar para o banco de dados e ele vê um monte de letra, número e ele não faz ideia do que está lá, porque está simplesmente criptografado. E às vezes essa pessoa que pode ter acesso a essa informação, às vezes ela não sabe como reverter o dado. Então, ali você já criou uma barreira. E às vezes a pessoa que vai ter a possibilidade de reverter a informação não acessa todas as informações de todo mundo, mas sim de um usuário específico que você consegue auditar, né? Então, a criptografia ajuda bastante nesses casos, né? De dados bem sigilosos. Existem, né, também, Wellington, por exemplo, a gente tem tecnologias como o SHA-512, né, que gera uma hash ali, mas que ela foi feita, por exemplo, para ser rápida e eficiente, né? Não para criptografar senhas, né, login senhas. Então, nesse caso aí, teve até um caso, né, acho que nos Estados Unidos, um hacker, ele mostrou lá em um vídeo como quebrar facilmente, uma vez que ele tem acesso, né, obviamente que praticamente todos os sites, acredito que todos os sites aí profissionais, eles não vão armazenar no banco de dados a senha definitiva, né, a senha que você colocou lá, salvou, vai ser o hash daquela senha, algum gerador de senhas que vai gerar essa hash, Mas criptografia.
só fazer um parênteses aí, Bruno, que assim, só para a gente diferenciar, né? Porque no caso de hash, a ideia é que você não consiga voltar a informação, né? Então, no caso de Uhum. Sim. senha, você não quer saber a senha original. Você precisa dela, obviamente, para gerar essa hash, mas ela é unidirecional, né? Você só Unidirecional. chega na hash. Mas aí acredito que aqui mais o tópico seja os dois, né? Bidirecional, do tipo, eu tenho uma informação crua lá, o usuário forneceu, ou eu, enfim, de alguma forma eu consegui isso, eu preciso Sim. armazenar isso, de alguma forma. Se eu não criptografar, ela vai ficar exposta, explícita lá no banco de dados, por exemplo, enfim, no mecanismo que eu usar, e qualquer pessoa com esse acesso de leitura vai conseguir ver a informação em texto legível, né? E aí a questão da criptografia é mais assim, para a gente conseguir avaliar se, né, ou pelo menos quais os casos, né, que a gente deveria aplicar a criptografia, porque vai ser necessário reverter, né? Então, se você, de novo, né, se você tem um caso lá de dados médicos ou, enfim, dados bancários, você pode ser necessário você reverter isso, né? Porque em algum momento eu quero mostrar para o Sim. usuário, por exemplo, olha, essa aqui é a Sim, lista para de que você está guardando esse dado, afinal de contas, se ele não pode ser lido, né? exatamente. Eu quero mostrar para o usuário, É, olha, isso aqui foi o que você relatou para mim de doenças ou de, enfim, resultado de exames e tal. Eu preciso exibir para ele de volta. A senha não, né? A senha eu não quero que ele receba de volta. Apesar que, aqui, outro parênteses, né? Às vezes acontece, né? A gente vê algumas aplicações aí que, se você tenta restaurar a senha, né? Você recebe a sua senha, né? O que já indica que a segurança daquele sistema é nula, né? Porque se eles salvam a senha de forma clara, assim, né? Em texto puro, imagina o resto, né? Isso Aham. digamos, o básico do básico do básico, porque dependendo da ferramenta que você usa ali para construir a aplicação, ela já faz isso nativamente. Ou seja, a pessoa deve ter construído algo do zero e não sabia dessa funcionalidade, assim, que é uma coisa super essencial, né? Então, é. Tá, mas isso acontece. deixa eu tentar resumir, então, vamos ver. Quando a gente está falando de criptografia, a gente está falando de coisas diferentes. Por exemplo, a criptografia para uma senha é uma criptografia unidirecional. Você criptografa e você não descriptografa nunca mais. A ideia é simplesmente você poder comparar de novo para ver se aquela senha está certa. Mas o cara que fez o sistema, o dono do sistema, não tem acesso à senha dos usuários. Ele não sabe quais são essas senhas. Esse é o jeito certo de armazenar a senha. Então, se eu tento recuperar a senha no sistema, ele tem que me mandar um link por e-mail para eu ir lá e refazer minha senha. Ele não pode me mandar a senha. Se ele me mandar a senha, é que o sistema não é seguro. Não é, Mas exatamente. a gente está falando também de um outro tipo de criptografia, que é a criptografia bidirecional, que é a que eu criptografo e consigo ler de novo depois se eu tiver um segredo, uma chave. Então, a ideia dessa criptografia seria fazer com que alguém que tem acesso ao banco de dados por algum motivo não consiga ler os dados se ele não tiver também a chave, né? Então, eu estou imaginando, por exemplo, puxa, meu banco de dados está na Amazon. Cara, alguém tem acesso ao seu banco de dados. Um funcionário da Amazon. Mas a Amazon não contrataria ninguém, assim, mal intencionado. É a Amazon. Cara, mas você está confiando, entendeu? Alguém tem acesso ao seu banco de dados. Os processos de segurança, a Amazon tem as certificações SOC lá, é um negócio super restrito e tal. Mas você está confiando, alguém lá de algum jeito tem acesso a esse banco de dados, sabe? Então, se você criptografa os dados, mesmo que o cara seja funcionário da Amazon e esteja mal intencionado e consiga acessar o seu banco de dados, ele não vai conseguir ler as coisas que tem lá. É isso. Né? Então, isso é uma Perfeito. preocupação que quem está demandando software, quem está contratando o desenvolvimento tem que ter, né? É negócios quem tem que dizer para o desenvolvedor, olha, esses dados são muito sensíveis, o banco de dados tem que estar criptografado e etc. Porque eu imagino que isso tem custo também, né? Criptografar e descriptografar. Então, você não vai querer fazer isso com todos os dados, com tudo, né? Tem que escolher o que vai e o que não vai. Eu estava citando, Elcio, que nos Estados Unidos teve um cara que publicou esse vídeo, né, que ele quebrava, estava falando sobre a tecnologia, né, de criptografar, nesse caso eu estava falando especificamente de senhas, né, e que ele mostrou lá, dependendo da tecnologia que você utiliza ali, que tem tecnologias diferentes para criptografar de acordo com a sua necessidade, né, e que ele mostrou que em poucos
acho que em poucos minutos ali, conseguiu quebrar uma senha de 17 dígitos, né? Porque existe, eu até falei mais anteriormente aqui, sobre banco de dados, que são chamados de Rainbow Tables, né, na Uhum. Dark Web. Então, são bancos de dados gigantes que já têm, por exemplo, descriptografado, por exemplo, eles pegam o algoritmo, por exemplo, do SHA-512 e já colocam ali num banco de dados gigante, né, fazendo as associações com palavras que são Então, encontradas no ataque de dicionário. dicionário chama. O cara Aí, usa uma Rainbow Table e. Sim. então, Acho que esse ponto é importante, Bruno, assim, que e aí esse ponto vai cair de novo no ponto do treinamento. Porque a pessoa que não é técnica, cara, a gente começou a falar de SHA do 256, Bcrypt, que é o Crypt, que eu recomendo o pessoal usar, que é um algoritmo forte e tal, perfeito. né? Aí já virou grego, né? Então é um negócio assim, você que está contratando o projeto de software, você precisa se assegurar de que seus desenvolvedores foram treinados. De que quando o Bruno está falando aqui sobre algoritmos de criptografia, que ele está acompanhando, o que aconteceu nos Estados Unidos, um cara quebrou o algoritmo assim, assado. Se o seu desenvolvedor não tem esse tipo de preocupação, não entende essas coisas, está só, não, bota criptografia a senha. Ah, mas com qual algoritmo? É um algoritmo forte. Ele não recebeu esse tipo de treinamento, sabe? Não tem nada que você possa fazer em outra camada para resolver o problema. Né? Esse problema tem que ser resolvido na origem. Só o ser humano que está escrevendo o código lá que consegue resolver, sabe? Não tem outro jeito, né? E também lembrar que, de novo, né, as aplicações elas são vivas, né? Então, o ecossistema realmente vai evoluindo e às vezes algo que era seguro, né? Por exemplo, o sistema, o algoritmo aí, pode ser que ele seja seguro hoje, né? Porque ele é a chance de alguém conseguir Eu não quebrar a sua sei senha. se eu queria. Você me lembrou um negócio agora, Wellington. Eu não sei se eu queria pôr esse tema aqui, mas Ah, computador quântico. Por Tudo que a enquanto, gente faz de criptografia hoje, talvez a gente precise mudar nos próximos anos aí. exato. Outra temática, É, interessante. mas eu não vou nem Mas entrar nesse tema aqui agora. Mas, digamos, às vezes o negócio é seguro hoje, mas daqui 5 ou 10 anos ele ficou ultrapassado. E Uhum. é assim mesmo, né? Porque às vezes você consegue paralelizar, né? Tem placas de vídeo, por exemplo, super poderosas, né? Então você consegue fazer ataques em massa ali e simplesmente o seu algoritmo, que era seguro há 10 anos, ele agora é fácil de ser quebrado, né? Então, realmente, sempre lembrar de manter as aplicações atualizadas e sempre atento a essas mudanças, né? As novas formas de quebra de algoritmos, enfim, de todo tipo de mecanismo de segurança, né? Eu queria fazer uma provocação aqui. À medida que a gente vai avançando em tecnologia, em ciência, é quase como se a segurança digital tivesse meio que um passo atrás do invasão de dados ou da ciência de hackers. A gente pode, deixa eu classificar Sim. dessa forma. Porque à medida que novos meios, né, as invasões estão ficando cada vez mais sofisticadas, mais complexas, e novas vulnerabilidades vão surgindo, e a partir das vulnerabilidades, né, de falhas que a gente vai detectando, medidas de segurança vão sendo implementadas, medidas de segurança. Então, daqui a um ano, já novas metodologias, novas ações já vão ter sido criadas e implementadas para combater novas vulnerabilidades. Sim, É sempre uma sim. ciência que vai crescer em conjunto. E aí, por isso é importante também se assegurar de que os programadores que estão escrevendo o código e as pessoas envolvidas têm treinamento regular. Né? Não é o cara foi treinado uma vez há 5 anos atrás. Acabou-se. É. É Porque verdade. você tem toda a razão. E vai ficando cada vez mais dinâmico, né? Então, às vezes, a pessoa que às vezes atuou ali com aplicações nos anos 2000, né, ali 2005 e tal, tinha ali uma metodologia de um jeito, né, que fala, não, mas ninguém vai descobrir a vulnerabilidade, tá tudo certo. Aí descobria, ok, tinha tempo, era tranquilo, porque não era tão divulgado, mas hoje ela sai um dia, você já tem que corrigir no mesmo dia, porque você sabe que naquele momento
já Já tem tem muita gente gente tentando usando, já invadir. tem. Então, você tem até formas de tentar descobrir o que tem na sua infraestrutura, né? Com base em algumas características, você pode tentar descobrir algumas ferramentas que você tem, né, na aplicação. E aí, assim que sair a vulnerabilidade, pode ter certeza que vai ter gente querendo invadir. É praticamente instantâneo, né? Isso se já não vazou essa informação antes, né? Às vezes em fóruns e tal, antes de se tornar oficial, né? E aí, ou seja, já tem gente tentando invadir antes do anúncio. Sempre vai ter essa janela, né, velho? Tá se Não vai ter como. surgiu uma vulnerabilidade, não tem como corrigir no mesmo instante ali. Vai precisar de um tempo aí da galera para planejar, desenvolver, e o pessoal se aproveita dessa janela de tempo para todo tipo ali de ataque, Exatamente. ver se consegue alguma coisa. É uma corrida contra o tempo, né? Cada vez que Corrida sai. contra o tempo. Porque Perfeito. provavelmente você não vai conseguir fazer do tipo, olha, vamos desligar tudo, esperar o pessoal resolver e aí depois a gente liga de novo. Pode ser que isso leve uma semana. Viável. E aí, você vai deixar de fazer negócios por uma semana? Não. Então, você deixa lá e monitora, né? Aham. Maravilha. Cara, a gente constrói software, esse software vai rodar numa infraestrutura, sabe? A infraestrutura pode comprometer a segurança também? Falha na configuração do servidor, falha na configuração do serviço, né? Com certeza. Como lida com isso? Acho que, de novo, volta no treinamento, né? Assim, você ficar atento aí a novas vulnerabilidades, né? O que está acontecendo no mundo aí, né? E, de novo, né? São coisas dinâmicas, então, às vezes, a sua infraestrutura era segura no momento em que você fez ali a configuração inicial, mas surgiram atualizações, surgiram mudanças e você precisa acompanhar isso. Então, não adianta. Realmente, a infraestrutura pode mudar, né? Ou ela muda ou o entorno muda, né? E Eu, realmente não tem jeito. eu acho até que tá no top 10, se eu não me engano, aí do OASP. Erros de configuração Aham, de segurança. Então, tanto da infraestrutura, né, do servidor que vai hospedar o seu site, precisa levar em consideração também essas configurações, porque embora você utilize né, a metodologia certa para você combater, se não for bem configurado, um erro de configuração pode comprometer uhum. a saúde do seu site. Então, acredito que está no top 10 ali também, não só um, mas acho que 2 ou 3 erros de configurações especificamente. Aqui na Vise a gente acredita que a separação entre infraestrutura e desenvolvimento é uma separação artificial. E que o quanto a gente puder aproximar quem cuida da infraestrutura de quem desenvolve, isso é bom para todo mundo, sabe? Eu vejo muitas empresas que tentam, parece que de propósito, separar isso, sabe? Não, olha, operações está aqui, é o time, infraestrutura, TI, e aqui está o time de desenvolvimento, estão separados. Mas essas coisas têm tanta sinergia, tem tanta, sabe? E tanta dependência um do outro. Com E, certeza. cara, não tem jeito. Você não vai ter um nível de segurança se você desenvolve aplicações, né? Não é a mesma coisa que você compra coisas para instalar on-premise. Você desenvolve aplicações, você só vai ter um bom nível de segurança e até de performance e outras coisas se esses times puderem trabalhar muito juntos, sabe? Se for um time só, é maravilhoso, né? Acho que é algo para se pensar. E se você desenvolve software, né? E qual que é o papel dos testes, cara? Teste, pentest, teste de segurança e auditoria, sabe? Contratar a empresa para fazer auditoria de código, auditoria de infraestrutura. Legal. Aí a gente tem as etapas, né? Tem as fases. Você trabalhar para buscar erros de vulnerabilidade no código, você se planejar com isso, e também tem a ação que você pode tomar depois que você sofre uma invasão, né? Ou de acompanhar uma invasão, por exemplo. Então, existem ferramentas, né, específicas que tratam isso no código, então, de pesquisar possíveis falhas e tentar corrigir antes de alguém se Isso, aproveitar aí delas. você está falando de ferramenta automatizada, né? Tem ferramenta para isso e tal. Ferramentas Mas é a ideia de automatizadas. contratar uma empresa especialista em segurança que faz esse tipo de revisão e de teste, que executa isso. E vocês acham que é uma boa ideia, que é um negócio que precisa fazer?
Tem que ter um Olha, certo cuidado, né? Cara, eu tenho um palpite sobre isso, que é o seguinte: falha de segurança é um negócio que o programador não viu. Sabe? Ele não viu. É uma falha. Tipo, é um negócio assim. E não dá para culpar o cara que não viu, né? Do mesmo jeito que bug. Porque é difícil desenvolver um negócio sem bug, sem falha de segurança. É uma luta constante. Todo software tem bugs. Alguns têm bugs que não foram descobertos ainda, mas todo software tem bugs. Todo Verdade. software tem falha de segurança. Alguns têm falhas que não foram descobertas ainda, mas todo software tem falha, sabe? Eu parto dessa premissa, porque é um trabalho ingrato mesmo, um trabalho árduo, sabe? Então, do mesmo jeito que um escritor contrata um revisor, não quer dizer que ele não é um bom escritor quando ele contrata um revisor. É simplesmente porque outro par de olhos, outra pessoa, um terceiro, olhando para aquele trabalho, vai ver o que ele não viu. Não adianta, ele pode ler 20 vezes, ele vai ver o que ele já viu, porque é a mesma pessoa olhando, sabe? Então, eu acredito que em relação à auditoria de segurança, pentest, é a mesma coisa, sabe? O sujeito que é profissional de tecnologia, desenvolvedor, ou que está cuidando da infraestrutura, ele não devia se sentir ameaçado por alguém estar contratando um terceiro para validar esse trabalho. Porque o terceiro vai vir e vai encontrar falhas, e tá tudo bem, é isso mesmo. Entendeu? O terceiro é um revisor, tá lá para revisar seu trabalho, para encontrar as falhas mesmo. É melhor que um terceiro idôneo contratado para isso encontre do que o hacker encontre, entendeu? Então eu recomendo para as empresas que façam isso, que façam com regularidade e que façam rodízio de fornecedor. Que é, pô, contratei uma empresa para validar a segurança do meu software. Legal, eles fizeram aqui, me apresentaram um relatório, chamo os desenvolvedores, chamo o meu pessoal de infraestrutura, mostro o relatório e falo, pessoal, essas vulnerabilidades foram encontradas, quem resolve o quê? Os desenvolvedores vão dizer, não, essa aqui é minha, aquela ali é infra vai combinar, não sei o que, eles vão resolver. Aí o pessoal passa uma nova validação, beleza, tá tudo que a gente encontrou foi resolvido. Daqui 6 meses eu quero contratar de novo. Eu contrato outra empresa. Porque é outro par de olhos, com outra metodologia, com outra cabeça, porque é um trabalho criativo encontrar vulnerabilidade, sabe? Então tem um negócio de rodar a ferramenta, sinceramente, essas empresas vão rodar a ferramenta, eles sabem configurar, não sei o que e tal, mas isso aí eu mesmo faria, rodar a ferramenta. Né? Mas você tem um especialista que sabe o que está fazendo, lendo o seu código, tentando invadir o seu software e te indicando as falhas, é um trabalho criativo. Então, se você puder fazer rodízio de fornecedor, é maravilhoso, sabe? Daqui 6 meses você chama outra empresa. Porque se você chamar a mesma, eles vão pegar muito pouca coisa. Só daquilo que foi novo, que foi desenvolvido agora, né? O que mudou nesses 6 meses. Mas se você chamar outra empresa, eles vão pegar, inclusive, falhas que a empresa anterior deixou passar. Então, eu acho que é uma excelente prática. Acho que ninguém devia se sentir ameaçado com isso. E quem contrata devia ter essa consciência de que eu estou contratando o trabalho de um revisor. Tá tudo bem se ele apontar vulnerabilidades e o meu time tiver que corrigir. Não quer dizer que meu time é incompetente. É assim mesmo. Verdade. Isso ajuda a criar uma cultura de segurança, né? Que acho que é um negócio que, de tudo que a gente falou aqui, acho que o ponto mais importante é essa questão, que a gente precisa fazer o nosso melhor para criar uma cultura de segurança. Porque segurança, vocês disseram aí, está no comportamento do usuário lá na ponta, no comportamento do executivo, que tem acesso ao sistema e sai com o celular desbloqueado, né? No comportamento da secretária, que alguém liga para ela e fala: oh, aqui é do TI, estou precisando da sua senha para resolver um problema, e ela passa a senha por telefone. Né? Tá no comportamento do TI da empresa que deixou um software desatualizado dentro da infraestrutura. Não, mas isso aqui não é problema, porque esse software quase ninguém usa, mas ele está lá abrindo porta de vulnerabilidade. Está no comportamento do programador, que não foi treinado, capacitado, que não fez o trabalho, que criou um software vulnerável. Então, é um negócio de cultura, sabe? Se a gente quer estar seguro, seres humanos são o mais importante, sabe? Tecnologia é acessório. São seres humanos que escolhem a tecnologia, que instalam, né? Então, eu acho que cultura é essencial, né? Se a gente puder fazer para isso, esse podcast, você que está ouvindo aí, como a gente puder ajudar a criar essa cultura. Tem um ponto que eu queria colocar, cara.
cada vez que você incrementa a segurança de um software, você pode estar criando empecilhos de usabilidade, sabe? Tipo, cara, é maravilhoso você poder acessar um software digitando uma senha de 4 dígitos, sabe? Abre o software lá, 1, 2, 3, 4 e pronto, já acessou. Né? Se você exige uma senha forte, você está dando trabalho para o usuário lá na ponta. Se você exige 2 fatores de autenticação, cara, além de digitar uma senha forte, ele vai ter que tirar o celular do bolso, abrir um aplicativo, para digitar o número ali e tal. Você está criando mais um empecilho. Aí você exige biometria, ele tem agora os sistemas, né, que você aproxima e afasta o celular, né? Você está criando mais um empecilho. Né? Como a gente equilibra usabilidade e segurança? Como a gente acha um meio termo aí? Tem meio termo? Ou um desses valores é mais importante que o outro? Olha, acho que a segurança é bem importante, mas você precisa avaliar o que está em jogo ali, né? Então, uma coisa, por exemplo, é uma aplicação que não tem dados muito relevantes ali, você não vai conseguir nada dali, né? Talvez ali você pode abrir um pouco a mão da segurança em prol da usabilidade, porque ali, enfim, não, se acontecer uma invasão, não existe um grande prejuízo financeiro ali. Agora, se a gente está falando de algo muito mais sensível, aí realmente eu acho que segurança tem que ser a prioridade mesmo, né? Então, eu suspeitaria, por exemplo, de um aplicativo de banco, por exemplo, que exigisse uma senha de 4 dígitos, por exemplo. E só. Eu entrei e acabou. Eu consigo fazer transferência, eu consigo pagar. Não tem que pôr Eu, sua digital, não tem que é, ligar a eu, câmera, não tem nada, né? eu suspeitaria, assim, né? Porque vem uma informação bem confidencial ali, tem impacto financeiro, ou eu tenho uma aplicação com dados médicos, né? Também é importante, ela precisa ter segurança. Agora, há uma aplicação ali que não tem, às vezes nem tem dados meus, assim, que me individualizem, né? Então, ali meio que não tem tanta importância porque eu quero algo mais rápido, eu quero algo mais dinâmico mesmo, e se acontecer um vazamento, não vaza nenhuma informação sigilosa minha, né? Eu colocaria, o seu aí, que realmente é um bom ponto do Wellington, mas que quanto mais segurança, melhor, cara. Ao meu ver, a minha opinião. Quanto mais segurança hoje em dia, eu acho que tá tudo correndo muito rápido, as formas de invasões estão sendo cada vez mais elaboradas. Então, por isso que uma Mas das formas. calma. Vamos lá. É, Segurança não é um valor absoluto. Não dá para ser, sabe? Se segurança fosse um valor absoluto, todos nós iríamos viver dentro de caixas fortes, sabe? Sua casa ia ser blindada, você não ia sair de casa, você ia pedir comida pelo iFood e o cara ia entregar por baixo da porta, entendeu? Segurança não é um valor absoluto, viver é assumir risco. Entende? Sim. E aí É eu acho sempre que um compromisso, né? com segurança digital é a mesma coisa. Você tem que ter uma questão de avaliação de risco. Acho que isso que o Wellington falou faz bastante sentido, Bruno. Porque, cara, pô, imagina, eu tenho um e-commerce, né? Você constrói um e-commerce e você quer fazer venda, entendeu? Aí você exige que para comprar no seu e-commerce a pessoa precise fazer um longo cadastro, ela precise validar a biometria, entendeu? Para eu fazer uma compra, eu preciso pôr, não, liga a câmera, põe o rosto, põe a digital. Você precisa que ela use autenticação de 2 fatores só para ela fazer uma compra. O que vai acontecer com o seu e-commerce? Vai cada falir. vez menos vendas, né? Vai falir, as pessoas não vão comprar. Né? Então, assim, segurança é um assunto de avaliação de risco. A gente olha e vê, cara, o quanto vai aqui, o quanto importa. E E aí. é um ponto aí também, existe até esse termo realmente que equipes, né, trabalham, que é gerenciamento de riscos, que é exatamente trabalhar até que ponto a equipe está disposta aí, e o usuário final, o cliente ali que está, né, esperando receber ou utilizar aquele software, vai estar disposto a... Porque por mais que a gente implemente muita segurança, ainda assim a gente vai ficar vulnerável. E como o Elton pontuou mais atrás aqui nesse podcast, se acontecer, você tem que pensar
se é possível, quando acontecer, o que é que você pode fazer. Então, sempre vai ter essa brecha, né? Então, mas novamente, hoje a autenticação de 2 fatores é opcional, né? Você coloca ali o usuário mesmo que pode configurar, por exemplo, do Google, que todo mundo tem uma conta no Google, pode configurar ali, mas se ele também não quiser isso e ser mais ágil ali no acesso, ele vai poder optar. Agora, abrindo mão um pouco de sua segurança, né? Não que vai acontecer alguma invasão a médio, curto prazo, mas que se acontecer também. Então, realmente é uma via de mão dupla, onde o usuário vai ter que chegar a uma conclusão do que está disposto a arriscar. Porque dependendo do software que você vai construir, e aí é a resposta padrão do programador, né? Depende. Né? Dependendo do software que você vai construir, a preocupação com segurança e o quanto você está disposto a obrigar os seus usuários a passar por procedimentos para tornar as coisas mais seguras, vai ser maior ou menor, entende? Poxa, um usuário de banco, ele está disposto a passar por processos de segurança, ele está disposto a ter que cadastrar a biometria, ele está disposto a ter mais de uma senha, ter uma senha de transação online e uma senha do cartão, e toda essa complexidade que os bancos exigem, e a fazer. Esse dia eu fui fazer um Pix, e como o valor do Pix era alto, o banco abriu a câmera na hora ali, sabe? No susto, assim, abriu a câmera e falou: vamos validar a sua biometria facial aí e tal. Sabe? Eu olhei aquilo ali e falei: pô, é um saco você tem que ficar validando a biometria facial. Mas eu me senti seguro, me senti bem. Falei: que bom, né? Se alguém tivesse pego o meu telefone aqui e tal. Entende? E aí eu vou jogar um joguinho online. Não é um negócio sério, né? Eu não sou profissional. Vou entrar no joguinho ali. Eu só criei uma conta para salvar o meu progresso. E se perder minha conta, cara, eu começo de novo. Nem vou ficar chateado, sabe? Eu não vou cadastrar biometria para jogar o joguinho. Eu não vou botar autenticação de 2 fatores. Se o cara do jogo me obrigar a isso, eu vou dizer: não, amigão, muito obrigado, eu não vou fazer. Não? A mesma coisa vai acontecer, eu acho, inclusive com os processos internos, com as coisas que o software faz. Sabe? Tem uma discussão que é importante e que o programador tem que ter com o cliente, com as áreas de negócio, e faz parte do fato de você ter programadores preparados e treinados, que é essa. Sabe? Essa é uma decisão em que negócios e tecnologia têm que andar de mãos dadas. Sabe? Que o profissional de tecnologia tem que entender a necessidade do negócio e conseguir sugerir alternativas. Olha, negócios, eu sei que isso que você está dizendo tem a maior taxa de conversão, mas tem esses riscos. Eu sei que o melhor cenário, que seria fazer desse outro jeito aqui, resolve os riscos, mas vai baixar muito a taxa de conversão. Mas eu pensei num cenário intermediário aqui. Se a gente fizesse dessa maneira, sabe? Tem um negócio que eu acho maravilhoso que os e-commerce estão fazendo agora, que tem aquele negócio de você comprar com um clique. A Amazon inventou lá nos Estados Unidos. Você compra com um clique. Né? Então, você já estou cadastrado, não sei o quê. A Amazon chegou a vender um botãozinho. Você comprava o botãozinho e colocava lá na prateleira do leite longa-vida. E você configurava. Tá acabando o leite, você aperta o botão, ele fazia o pedido automático na Amazon. Sabe? Eles chegaram a vender isso um tempo atrás. Cara, eu nunca teria negócio de compra com um clique. Eu acho temerário, eu acho, sabe, é um problema de segurança absurdo. Como assim, né? Mas aí alguns e-commerces implementaram um negócio de, cara, pô, você digita só o CVV do cartão. Aí isso já me deixa um pouco mais tranquilo, sabe? Que eu vou fazer uma compra aqui, mas me pede alguma coisa, sabe? Não é um negócio que sei lá, o hacker não teria. Né? E aí tem alguns que tem um processo que eu achei super interessante, que eu estou fazendo uma compra, no lugar que eu sempre compro, para entregar na minha casa, ele pede só o CVV do cartão. Mas se eu pedir para trocar o endereço, aí ele pede para eu autenticar, sabe? Ele fala: opa, peraí, não. Por quê? Pensa no hacker lá que por qualquer motivo conseguiu acessar a minha compra. Ele pode fazer uma compra que eu não desejei para mandar entregar na minha casa. O que ele ganha com isso? Sabe? Eu vou devolver a compra. Vai ser uma dor de cabeça, mas que não vai ter um prejuízo financeiro direto, porque eu vou devolver a compra, vão estornar e tudo mais. Né?
Agora, se ele puder mandar entregar na casa dele, aí isso é muito inseguro. Então, esse olhar do desenvolvedor de, não, deixa eu entender o negócio e ver o que eu posso sugerir para conseguir facilitar a vida das pessoas, para que ela não seja aquele cara que chega em casa e tira um molho de chaves do bolso, parecendo que ele é carcereiro de uma prisão, sabe? E que destranca aqui, destranca lá, destranca, tira o cadeado para poder entrar. Ninguém quer viver desse jeito, né? Mas que também seja seguro. Então, esse meio termo que eu acho que é papel do desenvolvedor, enxergar desse jeito, sabe? De poder ter o orgulho de dizer depois, olha, eu fiz um negócio que facilitou a vida das pessoas, que elas estão felizes de usar, mas que está expondo elas a um risco muito aceitável, muito baixo, é seguro de usar. Eu já tive essa impressão também, Elcio, de você cadastrar todas as suas informações ali de cartão no e-commerce, e facilmente ali você só digita seu CVV só para confirmar, e você já efetua uma compra ali de milhares de reais. E aí entra a questão que eu fico pensando, o e-commerce, se você tem dados, né, dados dessa proporção, né, confiadas a um site, a um e-commerce, então, que nível de segurança De segurança esses caras têm que ter, né? tem que Você ter? sabe que num bom e-commerce o dado do cartão não tá lá, né? Você sabia disso? Ele não pode, né? Não é para estar lá o dado do e-commerce. Então, se a loja foi bem feita, esse dado do cartão de crédito não está na loja, está no gateway de pagamento, entende? Que é o gateway é uma aplicação que tem compliance com o PCI. E, cara, eu fui estudar esse tema. A gente atendeu aqui na Vise um gateway de pagamento uma vez, sabe? Aliás, mais de uma vez, a gente atendeu várias vezes gateways de pagamentos. Né? Fizemos coisas para eles e tudo. Para você ter uma instalação PCI compliant, é um nível de segurança assim que, por exemplo, vou te dar um exemplo. O funcionário que trabalha cuidando lá do servidor dessa instalação que é PCI compliant. Para entrar no data center, ele não pode entrar levando um lápis, uma caneta, um celular, nada, entendeu? Não tem detetor de metais, tem. Por quê? Porque esse funcionário pode ser um cara que está mal intencionado e vai lá e acessa os dados e anota num papelzinho o seu cartão de crédito. Então tem esse nível de segurança, assim, de, cara, para você contratar esse cara, o tipo de validação de antecedentes que você faz, sabe? Então é assim, não está no e-commerce, não está na loja das cerâmicas do seu Zé, ele não tem o seu cartão de crédito salvo. Está em outro lugar, entendeu? Está em outro. Mas você tem toda a razão. Assim, a preocupação com segurança é sensível nesse caso, né? E se alguém tiver acesso, né, de alguma forma, porque essa informação fica no cartão, né? Sim. De toda Mas, forma, cara, isso é muito mais seguro do que, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês. Você liga para um hotel ou para uma agência de turismo para contratar alguma coisa e a pessoa te pede o seu cartão de crédito para passar lá. Ele fala, não, me passa o número do cartão. Aí você, não, assim eu não compro. Não, mas é só assim que a gente vende. Tem um monte de gente trabalhando assim, por incrível que pareça. Pessoal, alguma consideração final? O que vocês querem dizer para o cara que ouviu isso tudo aqui, que está lá arrancando os cabelos, pensando que agora, quanta coisa para fazer? Não se desespere. Vai com calma, né? Avalie o que você tem, né? Acho que é a primeira coisa, né? Assim, avalie o que você já tem e planeje aí as próximas etapas com base aí no que a gente comentou, né? As indicações aí, tenha um time técnico treinado de preferência, né? Seguindo aí boas práticas de segurança. Mas é gradual, é um processo gradual, não adianta você tem um sistema totalmente inseguro e você já quer começar com o máximo, né? O maior nível de segurança. Não, vai gradualmente para você ir Mas pensa se você já está adaptando. exposto ao risco hoje, né? Então, Você já está diminui o exposto. risco um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. Quando Isso. você olhar, vai estar num cenário bom. Sim, até porque se você tiver com a aplicação ali com usuários externos, né, que você não consegue treinar eles de forma explícita, assim, colocar numa sala e treinar, é até estranho, né, de repente a aplicação mudar totalmente, né,
se no primeiro dia você conseguia fazer, no caso que a gente estava comentando, né, fazer o login lá com uma senha de 4 dígitos, e aí de repente você abre no outro dia e agora precisa de uma senha de pelo menos 30 caracteres, câmera aberta para te monitorar, biometria, você acha até, aconteceu alguma coisa, eu acho que nem é o mesmo site, né? Não é o mesmo sistema. Então, até para os seus usuários irem acostumando também com essa nova abordagem, né? E ponderando, né? Por exemplo, se você começar a receber reclamação também dos usuários, né? Tipo, olha, tá muito difícil de usar e tal, então vai sempre fazendo aquele compromisso, né? Entre a usabilidade e a segurança, né? Eu diria que estudar o assunto, sempre estar estudando o assunto, não quer demais. Sempre é bom a gente estar se conscientizando aí, buscando, porque esse universo de segurança, né, ele é bem flexível, ele acaba se renovando, sendo dinâmico, como a gente já pontuou aqui, e é sempre bom a gente estar buscando esse conhecimento, né? Acredito até que muitas pessoas até que estão nos assistindo agora, talvez não tenha todo esse conhecimento, muita coisa que a gente já pontuou aqui, talvez tenha passado despercebido. A gente falou aqui sobre disco rígido criptografado, né? Talvez alguém não tenha ouvido falar sobre isso, mas que é sempre bom você ter essa prática, né? Sobre conscientização do time de devs, a gente está falando de fornecedor, prestador de serviços, né? Mas de criar essa cultura, porque segurança é importante, é essencial. Então, um bom caminho aí seria realmente estar estudando. Tem muito conteúdo, tem os conteúdos da Vise, do canal da Vise, interessantes, dá para você visitar também, conhecer lá dicas muito importantes que dá para você anotar aí, dá para você ficar ciente, ter essa conscientização. Segurança sempre é essencial, não deixe ele ali no final da sua lista. É É isso isso. aí. Já que o Bruno citou a Vise aí, se você está precisando de desenvolvimento de software seguro, você precisa evoluir os seus softwares, garantir que vai ter evolução rápida, que um processo descomplicado, com software fácil de usar, que resolve seus problemas de negócio, mas ao mesmo tempo você precisa que isso seja feito de maneira segura, você pode contar com a Vise, tá? Procura a gente no nosso site lá, vise.com.br, vai ser um prazer te atender, mandar uma proposta, quem sabe você vai ser atendido aí pelo Wellington, vai ter o Bruno desenvolvendo o seu software, né? A nossa equipe aqui está pronta para desenvolver software seguro para você, beleza? Valeu, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima.